E é interessante também que as duas falaram, eu tenho um jeito mais mãezona. E é uma característica da mulher. A mulher, ela tá ganhando cada vez mais espaço nos cargos de liderança justamente porque ela tem esse jeito acolhedor. Principalmente por essa questão da horizontalidade. A mulher, ela se posiciona, ela mantém o seu posicionamento como líder. As pessoas respeitam a hierarquia, mas as pessoas sentem que elas estão ao lado da mulher. E não ela acima e eles abaixo. E isso traz esse acolhimento. Bem-vindos ao Conexões de Sucesso, o podcast onde mentes se conectam e resultados acontecem. Meu nome é Marcela Zanardo e sou host desse podcast. E além de mim, temos aqui outro host, ele que é encantador. Muito obrigado, Mar. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexões de Sucesso. Aqui as mentes se conectam e os resultados acontecem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto assim, muito especial, muito forte. E depois vocês vão entender. E nós vamos falar hoje, Marcela, sobre liderança feminina. Sim. Principalmente no departamento comercial, é isso? É isso. Opa. O tema de hoje é Mulheres na Liderança Comercial, Estratégias, Desafios e Conquistas. E aí, para começarmos, eu já vou falar a conexão do dia. Boa. A conexão do dia de hoje é: as pessoas são definitivamente o maior patrimônio de uma empresa. Não importa se o produto é carro ou cosmético, uma empresa é tão boa quanto as pessoas que mantém. É isso, Dri? Perfeito, Marcela, porque essa frase, ela traz muita conexão com o que a gente vai falar hoje. Exato. Principalmente quando se trata em motivar, em manter o time engajado, em ter energia. Isso tudo nós estamos falando sobre liderança horizontal. E nada melhor do que duas pessoas super especiais que nós convidamos para vir aqui hoje. E eu já vou começar apresentando elas, pode ser? Claro. Então vamos lá. Nossa primeira convidada é a Bruna Lotério. A Bruna Lotério, ela é uma baita líder, é uma líder inspiradora, ela é formada em administração de empresas, ela também é gestora em vendas e diretora comercial da Power Network. Bruna Lotério, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, espero poder contribuir muito com esse podcast. Muito bom. Agora, a segunda convidada, Marcela, é a Carol Scavariello. Toda vez eu dou uma engasgada aqui no nome dela, depois ela vai explicar de onde veio essa origem. E aqui, a Carol, ela é muito determinada, ela é formada em Educação Física e diretora comercial da Limer Filmes e Embalagens. Então, se você tem uma indústria de doces e quer deixar o seu produto mais atraente, você vai falar com a Carol. Seja bem-vinda, Carol. Gratidão pelo convite, estou muito feliz em estar aqui e acredito que nós vamos acrescentar bastante nessa conversa. Muito bom, muito bom. Ótimo. Má. Vamos lá, então. Vou te chamar de Má, porque Por favor. Das últimas vezes eu falei, Marcela, e ela falou, por que você me chamou de Marcela? Aí eu falei, então vamos ajustar isso. Então, trabalhar com a esposa tem esses ajustes. Má, vamos lá. Vamos. Meninas, conta pra gente, como que foi o início da carreira de vocês? Foi algo que vocês já queriam atuar ou aconteceu? Conta pra gente. Bom, posso iniciar? Na verdade, quando eu iniciei, muito tempo atrás, né? Quando eu tinha 14 anos, foi meu primeiro emprego e foi numa área administrativa que era aquilo que eu já almejava, né? Então, eu estava numa formação técnica de administração de empresas, ainda não tinha entrado na faculdade, mas eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica, fazia parte de contabilidade numa oficina mecânica. E logo, aí eu já fui para o departamento comercial. Não era aquele desejo de trabalhar, porque eu achava que vendas era uma coisa muito complexa, né? Mas ali, logo que eu saí, né, não conseguia conciliar, eu estudava em 2 períodos, estava me formando ainda em técnica de administração, cursando ensino médio, e só trabalhava meio período nessa oficina, acabou não dando muito certo, aí eu fui, né, chamada para a área comercial de uma clínica odontológica.
e era um desafio muito grande. Então, acho que isso acabou até me traumatizando um pouco ali na parte de vendas, porque era o telemarketing, mas era aquela bem de uma forma assim, sem muitas ferramentas. Então, o que a gente recebia como instrumento de trabalho era uma lista telefônica amarela que a gente tinha que ligar e vender e presentear as pessoas com uma avaliação odontológica para que então a gente fizesse a venda, né, dos planos odontológicos posteriormente. Então, assim, foi muito desafiador. E isso acabou me criando alguns bloqueios, assim, de vender, porque eu não tinha muitas ferramentas. Mas logo depois eu fui para a área de telecom, que é a que eu estou até hoje, né? Mas eu trabalhava numa empresa. Nisso eu estava com 16 para 17 anos. E foi onde eu me apaixonei pela área comercial, que aí eu vendo que tendo as ferramentas certas, né? Realmente os resultados aconteciam. E eu tive a oportunidade de muitos ganhos. Aí eu me apaixonei duplamente, porque tinha uma coisa que casava muito, que era a parte de relacionamento com os clientes e fazer acontecer e ter um resultado financeiro muito legal. Aí foi quando eu falei assim, bom, é nisso que eu vou focar. E só que aí, logo, depois que eu saí dessa empresa, minha próxima experiência já foi como empresária. Então, foi quando eu abri a minha empresa aos 23 anos, né? Então, e já comecei, assim, tanto trabalhando em toda a parte comercial da empresa, mas também as outras partes. Aquela eu presa, sim, né? Então, assim, era eu e meu sócio, né? Inicialmente já formando equipes para trabalhar com a gente, mas eu já estava totalmente voltada para essa área comercial, que foi onde eu fiz a minha carreira ali. Trabalhei antes de abrir a minha empresa por 5 anos no departamento comercial. Mas foi onde eu, né? Aí a necessidade realmente já estava antes, quando eu entrei nessa empresa, eu já estava no primeiro ano da faculdade, né? Mas veio também o meu filho no meio do caminho. E, assim, eu comecei, né, a me dedicar totalmente à parte de vendas. Então, eu fazia parte de toda a formação dos vendedores. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais dessa trajetória depois que a Carol começar a explanar aqui sobre, né, a parte de como foi a entrada dela. Mas, a princípio, não era um desejo. Eu me via como uma administradora de uma empresa, mas não voltada totalmente para o comercial. A paixão veio depois, quando eu comecei a parte do relacionamento com as pessoas. Eu vi que aquilo, sim, era para mim. Aí foi picada pelo bichinho das vendas? Sim. Fala, né? É isso. Sim. Uma vez picado, nunca mais volta, né? É exatamente isso. E você, Carol? Legal. Bom, eu sou formada em educação física, né? Eu caí na área comercial, assim, de paraquedas, na palavra correta. Mas depois, quando vocês me chamaram para o podcast, eu comecei a analisar toda a minha história. E eu me formei em 93, dei aula até 96. Me formei em 96, daí eu comecei a trabalhar com vendas já depois que eu me casei. Porque o meu ex-marido, ele trabalhava com uma representação comercial e eu pegava grades de sapato, roupa para vender. Eu sempre gostei do relacionamento com pessoas. Então, isso já é um ponto muito forte para vendas. Sim. E quando o meu casamento não deu certo, voltei para Limeira, onde eu fiquei na empresa que era do meu pai. E lá, por um tempo, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E agora? Meu sonho era ser mãe professora. E passando o tempo e buscando muito conhecimento, principalmente o conhecimento interno, a gente precisa se descobrir, né? Eu vi que eu amava aquilo, que aquilo já estava na minha veia, que a embalagem faz parte do meu dia a dia. Mas, assim, é tudo buscando processos, se conhecer também, conhecer o nosso público. Então, hoje, eu amo o que eu faço. Que legal, ótimo, que legal. Ótimo. Ô, Marcela, agora deixa eu aproveitar aqui e te fazer uma pergunta. Como que você entrou na área comercial, Marcela? Legal, Porque a Marcela é uma das ótimas vendedoras que eu conheço, hein? A Carol falando me veio à mente. Eu sempre gostei, acredito eu, de vender. Porque quando eu era pequena, eu sempre dava um jeito de estar vendendo alguma coisa, brincando de vender. Eu me lembro que teve uma vez, eu que dei ideia para as minhas primas para a gente fazer barquinho de papel, chapéuzinho de papel e botar em cima do carro dos nossos pais, na frente da casa da minha avó, para a gente vender aquilo. Então, eu sempre tive essas ideias, né? Na faculdade, eu sou formada em fisioterapia. Na faculdade, eu montava brincos e colares. Eu com uma amiga, a Roberta,
Tanto que nós tínhamos uma marca, Roma Biju, super original o nome, né? Rô e Má. E aí nós vendíamos. Então, de certa forma, eu sempre vendi. Como fisioterapeuta, e aí é um ponto bem interessante, porque nem sempre os profissionais liberais se enxergam como vendedores. Sim. Porém, eles têm que ser vendedores, eles são vendedores. E uma das coisas que eu fiz foi trabalhar na Onodera, e na Onodera eu vendia. Eu fazia as avaliações e vendia os pacotes, além de coordenar a clínica, os procedimentos, agendamentos. Então, de certa forma, a venda sempre esteve presente. Agora, que eu cresci mesmo foi quando a gente abriu a empresa, né, de representação comercial. E eu vendia muito bem pelo telefone e às vezes me perguntava, nossa, mas o que você está fazendo, o que você está vendendo? Não fazia a mínima ideia, gente. É interessante isso, né? Porque como venda é relacionamento, Sim, sim. até a gente entender a técnica que tem, você vende só pelo relacionamento, não é verdade? É isso mesmo. Agora, dentro desse contexto, Má, eu lembro que o dia que você chegou e falou assim, eu vou trabalhar com vendas. Teve um desafio bem grande, você lembra disso? Sim. Até porque, como ela é formada em fisioterapia, ela tinha uma clínica já credenciada com um grande grupo da área da saúde. E aí as pessoas falaram assim, poxa vida, mas vai largar tudo isso, essa formação inteira, toda a clínica montada né? para trabalhar com vendas? Aí, a minha pergunta é para as três, tá bom? Tá bom? Então, uma pergunta para as três. Qual foi o maior desafio? Boa. Vou começar por você, Marcela. Qual foi o seu maior desafio, né, para entrar na área de vendas? Aí depois eu vou estender para vocês também. É aceitar ser vendedora. Porque existe. Até hoje, algumas pessoas ainda carregam isso. Que a profissão de vendedor é para quem não tem o que fazer, não sabe o que fazer, não foi bem sucedido. E aí você cria já, né, aquela coisa de... Ai, mas puxa vida. Ah, então quer dizer, eu não dei certo na clínica e por isso que eu vou virar vendedor? E não, eu decidi vender a clínica, não tinha nada a ver com isso, né? Eu decidi sair daquela área para ir para uma outra área. Então, para mim foi, de fato, o maior desafio e acreditar em mim mesma. Porque eu tinha muita dificuldade em acreditar que eu era capaz. E era muito interessante, porque eu vendia, era natural, mas a hora que eu colocasse uma pressãozinha em mim, eu já, não, mas eu não dou conta, mas não é bem assim. E na verdade, estava tudo aqui, né? Então, o meu maior desafio foi a minha mente. Legal. Lidar comigo mesma. Carol, e você? Que tinha um sonho de ser mãe, professora. Sim. E qual foi o seu maior desafio? Eu sou mãe. Eu tenho Ih, a Gabi. perdão, A minha filha é linda, de 23 anos, né? E também caiu essa ficha para mim, porque eu já vendia minhas aulas. Eu vendia o meu tempo, o meu conhecimento. Sim. Entendeu? E a área de educação física, você trabalha muito com pessoas. Uhum. Eu me formei nova. E, assim, a gente acaba conversando com pessoas, entrando até, assim, em certos detalhes que as pessoas contam. E a venda é isso aí. É relacionamento, é você saber ouvir mais, entender o perfil do cliente, né? Para poder desenvolver o melhor trabalho. E eu acho que foi bem por aí mesmo. Aconteceu a venda, a parte comercial na minha vida. E eu descobri essa paixão, esse amor por ela. E você teve algum desafio, Carol, no começo ou não? O maior desafio é conhecer o produto que eu vendia. Porque eu cheguei até a fazer venda sem entender do meu produto, do meu processo. Uhum. Ai, que legal. Depois você vai buscar, você vai, né? E sempre, a cada dia a gente está aprendendo. É sempre uma novidade. E é buscar o conhecimento técnico, que isso vem também com o tempo, através de cursos, né? Sim. E, principalmente, o conhecimento interno. Saber quem você é. Quais são seu ponto forte, seu ponto fraco. O que eu tenho que desenvolver? Porque todo mundo é capaz. Perfeito. Né? Muito bom. Então, é isso. Bruna, e você, que estava já com um trauma, né?
de vender Sim. planos odontológicos, convidar as pessoas. Pois é. Eu acredito que, assim, para mim, o maior desafio foi, assim, eu encontrar qual que era o meu perfil dentro das vendas, porque eu nunca fui muito o vendedor de balcão, porque difere muito, né, os tipos de vendas. Então, quando eu fui para um segmento onde era uma venda consultiva, eu me encaixei. Porque antes disso, meus pais tiveram, né? Minha mãe teve uma loja de roupa, já teve também uma agropecuária, e eu não me identificava realmente com aquela venda, né, de balcão ali. Então, quando eu entrei, porque foi a oportunidade de praticamente, o primeiro emprego ainda foi informal, esses dois, né? Meu primeiro emprego oficial mesmo já foi na área de telecom. Esses outros foram mais, assim, experiências ainda. Era bem jovem também. E eu, assim, eu criei, né, esse bloqueio por conta da experiência de não ter sido uma coisa muito legal, porque realmente a falta de ferramentas faz a gente ficar muito limitado. E, assim, tinha metas, mas não tinha ferramentas. Eu falei, nossa, como que eu vou conseguir vender, né? Ficar ligando, era desconfortável ligar para as pessoas e você tinha que pedir para falar, né, com o dono da linha telefônica. Muitos já eram falecidos, era uma coisa muito constrangedora. Então, eu fui com aquele pensamento de que, nossa, vai ser sempre assim, né? É desconfortável, eu estou incomodando as pessoas. E eu acho que isso vem muito também do vendedor que ainda não se descobriu dentro da carreira de vendas, de às vezes achar que quando você está vendendo, você está incomodando quando você está oferecendo o seu produto. Então, até que você realmente se encontre e fale assim, não, eu estou ajudando, eu estou oferecendo uma solução para o meu cliente, eu estou agregando valor para o negócio dele, aí fez todo sentido para mim. Então, eu acredito que aquilo que estava me bloqueando de me enxergar como uma vendedora era a falta de propósito no que eu fazia. Boa. Quando eu encontrei um propósito, eu vi que assim, aquilo que eu fazia realmente agregava valor, aí foi, né? Aí deslanchou realmente. Eu falei assim, não, eu quero fazer isso aqui, eu gosto. E também o tipo de relacionamento era diferente, porque aí já era um segmento B2B. Então, o meu perfil já era mais voltado para isso. Era uma venda mais consultiva, que tinha mais relacionamento. Mas também, como a gente vendia, sempre foi, né, para o Brasil todo. A minha empresa também vende para o Brasil todo. Hoje, um pouco mais regionalizado, por contas, né, de impostos, tributações. Sim. Então, acabou ficando mais regionalizado. Mas as vendas eram todas online. Então, tinha aquele ambiente onde eu podia também pensar em como responder. Eu não precisava ser tão reativa. Então, nisso eu me identifiquei. Né? Tanto por telefone quanto por mensagem, eu tinha mais facilidade do que a venda quando eu estava ali pessoalmente, porque eu ainda também não tinha muitas habilidades de relacionamento, né? E isso eu fui adquirindo ao longo do tempo, Sim. porque eu não tinha também, né, bagagem para isso. Agora, hoje, eu já prefiro estar, né, de frente com o cliente, então aquela parte do relacionamento torna tudo mais fácil. Mas, na época, isso me ajudou muito, né? Então, acredito que esse foi o meu desafio para me enxergar como vendedora. Eu me enquadrar, eu ver que, assim, o meu perfil combinava com aquele tipo de venda. E realmente aquilo era para mim. E também estava casado com a parte do sucesso, né? Igual a Marcela falou, que muitas vezes fala assim, vendedora é quem não deu certo em nenhuma outra área, né? Então, eu não tinha muito essa mentalidade, até porque eu acho que as pessoas que estavam ali, né, próximas a mim, eram tudo pessoas que já tinham alcançado um determinado sucesso financeiro. E eu era bem jovem e eu, realmente, a minha dificuldade foi administrar o dinheiro. Legal. Se eu soubesse qualquer coisa sobre administração de dinheiro, né? Sobre É o maior desafio do vendedor, reservas de né? oportunidade, todas as outras coisas, minha vida teria sido muito mais fácil, né? Mas eu era muito jovem, sem maturidade, então tudo aquilo que eu ganhava, eu gastava, mas me encantava também essa, assim, eu não tenho uma limitação, eu que faço o meu salário. Perfeito. Nossa, isso para mim era mágico, Maravilhoso, né? né? Nossa, ninguém me segura. E eu sempre gostei também de um desafio, sabe? Por mais que eu também tenha questão de insegurança, muitas vezes, é assim, eu começo, falo assim, nossa, vou, né? Eu me senti desafiada agora que eu quero. Daí no meio do caminho começa a dar medo, ai, meu Deus. Será que eu tô muito longe, né? Nossa, por que eu fiz isso, né? Então, daí bate aquela insegurança, mas aí vem também o que a Carol falou, e falou muito bem falado, a questão do autoconhecimento, Boa. que eu acho que é o que traz segurança pra gente. A partir do momento que você sabe quem você é, você sabe que você é capaz. Sim. E aí, né, Perfeito. aí começa a colocar mais força naquilo que realmente você precisa mover ali. Muito bom. Então, Eu vou pedir, Má, pro pessoal que tá aqui, Boa, tá gostando, já tá aproveitando aqui dos insights aqui do podcast com mulheres super poderosas aqui, 3 mulheres poderosas e fortes, por isso que eu comentei no início. Já curte
compartilha e comenta aqui também o que você está achando desse episódio. E vou dar um trabalho para o nosso editor, né? A Bruna comentou aqui sobre reserva financeira. E nós temos um vídeo gravado, né? Então, editor, coloca aqui depois no card, aqui, acho que fala assim, para o pessoal ver, né? Um pouco mais sobre esse trabalho que foi com a Ideal, Oricâmbio, com a Érica Schiavel. Então, um podcast muito legal. Foi maravilhoso mesmo. Foi muito legal. A Érica é uma querida também. E também, se você quer saber um pouco mais sobre o autoconhecimento e por que essas mulheres estão aqui, do tamanho que elas estão e chegaram onde chegaram, nós também temos um episódio, aliás, 2 episódios sobre o Enneagrama, que é uma das ferramentas de autoconhecimento que te ajuda, é um mapa da sua personalidade que mostra o seu comportamento. E então, se você quer ter outros resultados através dessa ferramenta, pode assistir aqui e depois, se quiser interesse, comenta com a gente para a gente falar um pouco mais sobre isso. Olha, eu já te interrompendo, Pode né? Mas interromper, Marcela. é que a minha cabeça já está borbulhando aqui. Pode interromper que eu já fiz minhas anotações aqui. A Bruna falou sobre propósito, né? Eu me lembro que quando estava vendendo na nossa outra empresa, que era a representação comercial, eu vendia. Mas chegou num ponto que eu comecei a me questionar. Porque eu virei e falei assim, gente, eu não gosto de moto. Por que eu tô vendendo peça e acessório para moto? Eu comecei a entender que aquilo não fazia mais sentido para mim. Uhum. E a gente tem que ser apaixonado pelo produto que a gente vende. Sim. A gente tem que acreditar que ele faz a diferença na vida das pessoas. E eu me colocava muito... Por mais que, poxa vida, nós trabalhávamos com os melhores produtos do mercado. Então, por exemplo, corrente, coroa, pinhão, era da maior empresa. Original, né? Era original das motos. Sim. E, poxa vida, isso aí traz segurança. Eu ficava tentando, não, mas traz segurança. Eu vou evitar das pessoas terem acidente. Aí minha cabeça falava assim, mas pra que vai andar de moto, gente? Fica em casa, anda de carro. Então, eu comecei a ter um conflito interno por não gostar do produto que eu vendia. Uhum. Olha como é interessante isso, né? Quando você falou isso, me veio essa lembrança de uma fase que eu passei, quase deixei o Adriano louco, porque eu falei, não, gente, não tem por que eu vender isso. Eu não gosto disso, então não tem por que eu vender. Mas isso foi naquela época, né? Mas eu vou te confessar que eu também tive uma desconexão com o meu mercado por conta disso, porque a minha mercadoria é commodity, assim, é um produto que eu sentia que não agregava valor de alguma forma, né? Mas era uma coisa que, assim, até falta de conhecimento mesmo, né? Então, até eu entender que o produto que eu fornecia... Porque como era chegou naquele ponto de ser muita briga por preço, você acaba se desconectando em algum momento de falar assim, nossa, vou ficar aqui brigando para vender centavos mais baratos, sabe? Isso começou a me gerar um desconforto, por quê? Sim. Todos os cursos que eu fazia, todos os treinamentos que eu fazia na área de vendas, falava de você agregar valor no produto. Eu falei assim, como que eu agrego valor numa Coca-Cola? Como? Porque Coca-Cola é Coca-Cola em todos os lugares, né? E assim, aí é também até entender que a Coca-Cola no posto é um valor, que no supermercado é outro. Contexto, eu falei assim, tá, então o produto tem que ser, né, aquilo que a gente oferece além do próprio produto. Sem ele, o provedor não trabalha, né? Porque eu atendo provedores de internet SP. O provedor não consegue trabalhar e não gera conexão na casa das pessoas. E aí eu comecei a entender que assim, eu não vendo o equipamento, né? Eu colaboro com um mundo que cria mais conexões, onde as pessoas que têm pessoas queridas longe conseguem se conectar, consegue se comunicar com elas. Então, aí a gente mudou, foi no momento também que a gente estava redesenhando toda a parte de cultura da empresa, né? Que foi bem trabalhoso. Então, como a gente começou sem nenhuma bagagem, né? Na verdade, de empreendedor, saímos do CLT para empresários, assim, do dia para a noite, a gente não tinha esse conhecimento, essa bagagem. A gente foi, né, trocando o carro andando ali. Buscando, né? Buscando conhecimento e aplicando. Quando a gente chegou no ponto de redefinir toda a cultura ali da empresa, aí, na hora de desenhar realmente um propósito, eu falei assim, eu quero encontrar um propósito no que eu faço, né? Eu tenho que ter um propósito, sem propósito eu não me movo. E aí eu falei assim, bom, é isso que a gente faz, né? A gente possibilita com que as pessoas se conectem com as pessoas que elas amam. Aí eu consegui encontrar novamente um valor naquilo que eu fazia. Eu falei assim, é isso que eu faço, né? Eu gero conexão. Então, a gente até tem, né? O slogan da empresa é conectando pessoas. Então, mesmo que de forma... Porque sem o meu produto, o provedor não consegue trabalhar. Sim. Né?
E fora isso, a gente começou a trabalhar em outras coisas que a gente agregava valor, né? Oferecer soluções e não o produto, porque não era só o cliente vir e comprar o material, porque isso daí ficava só aquela troca mesmo, né? E geralmente uma barganha, né? Nem troca. E sangrando todas as margens ali para se manter no mercado, que era uma coisa, né? No momento de boom do mercado, realmente foi bem difícil, margens extremamente pequenas, apertadas. E aí eu vi assim, bom, a gente tem que oferecer solução. O cliente ele tem que comprar aquilo que realmente vai atender a necessidade deles, porque tinha muito os clientes no início, eles não tinham muita informação sobre a tecnologia. Então não era aí que casou também com o meu perfil de ser uma venda muito consultiva, de explicar para que funciona. E aí eu reencontrei meu propósito no que eu fazia. Mas eu também tive essa desconexão de falar assim, eu só troco aqui dinheiro por material, não estou me encontrando. Mas também passei por isso. E na época que eu passei por isso, eu nunca tinha feito nada, nem de desenvolvimento pessoal, porque isso ajuda muito também, né? Porque daí você tem mais clareza sobre o que você faz. Hoje, inclusive, no treinamento, a gente ajuda as pessoas a entender exatamente qual é o valor daquilo que você vende, mas que vai além do produto, né? Então, a venda consultiva ajuda muito a gente. Na época que eu estava lá com a moto, eu só enxergava que a moto... Acho que eu estava assistindo muita televisão e vendo coisa ruim, sabe? Ai, gente. Mas são fases, né, que a gente passa. Fases. E você vai falar... É que assim, ela falou de soluções, né? A gente entrega soluções, entendeu? A parte comercial. No meu caso, eu trabalho com as embalagens, com filme de BOPP. E com médio, pequeno e médio porte, as empresas. O que eu vejo, os clientes menores, ele traz para a embalagem o sonho deles, entendeu? Verdade. Então, a gente faz essa parte de desenvolvimento. Então, não tem como não apaixonar por isso. Eu falo que cada impressão nova que sai é um filho novo que nasce. E deixa eu falar para quem está ouvindo a gente, tem um livro bem legal que chama A Estratégia do Oceano Azul. A Bruna comentou aqui que estava sangrando. Ela falou, o que é sangrar em vendas? Se você não sabe muito sobre vendas, é um livro bem interessante que um dos exemplos que ele entrega lá é sobre o Cirque du Soleil. O que o Cirque du Soleil fez para mudar daquele mercado sangrento para estar num mercado do Oceano Azul, que é livre, né? Não tem concorrente praticamente, né? É um valor caríssimo que agregou valor e as pessoas fazem fila para ir lá. Então, é um livro bem interessante, aí fica uma dica de leitura, né, para o pessoal. Posso fazer uma pergunta antes, rapidinho? Pode fazer uma pergunta. Que ela tem link com a anterior. Perfeito. Aí você já faz essa. Com 3 mulheres, você está perdido. Ele tá se acostumando. Ele tá acostumado. Meninas, a gente falou sobre o desafio em vendas, na carreira. Mas e como líder comercial? Vocês enfrentaram algum tipo de desafio? Porque muito se fala que existe um preconceito porque a área comercial é para o homem, porque precisa de pressão, tem que ser agressivo. E, na verdade, a gente já entendemos aqui, por ver outros exemplos também, que isso aí caiu por terra há muito tempo. Sim. Vocês chegaram a enfrentar algo nesse sentido? Eu enfrentei bastante. Até porque quando eu iniciei, né, não foi somente uma carreira como um líder, né? Então, eu saí de uma realidade, né, de CLT para gerir uma empresa inteira. Né? E meu filho estava com 4 anos. Eu acho que eu peguei muito essa questão também da maternidade. Eu tinha uma liderança muito mãezona, né? E quando eu me deparei assim que eu tinha liderados homens mais velhos do que eu, né? Eu me sentia às vezes acuada e o meu mercado em si, daí que volta para a parte comercial, porque eu também fazia o atendimento, né? Era aquele negócio, fazia tudo ao mesmo tempo, estava gerindo, mas também estava na linha de frente. O meu mercado ele é muito masculino e por vezes machista também. Então, e ainda mais se tratando de tecnologia, né, voltado para telecom mesmo, onde a gente lida, tem os compradores que são os próprios donos da empresa, né, mas os próprios donos, eles também, na época, principalmente quando a gente iniciou, era ele que fazia tudo dentro do provedor. Então, ele era o dono, ele era quem fazia a parte financeira e ele que instalava. Ele é o que sobe no poste. É o que sobe no poste. Sobe no telhado.
Esse era o público que eu atendi. Muitas vezes eles não sentiam confiança de tirar uma dúvida técnica com uma mulher, Sim. né? Então, até mesmo quando tinha eventos, né, como feiras mesmo, que a gente estava lá presencialmente, eles falavam assim, eu queria falar com o vendedor. Eu falei assim, posso te ajudar? Né? Eu falei assim, você é vendedora? Sou vendedora, eu posso te ajudar. Só que eu acredito que muito daí entra a parte de postura, posicionamento, você se posicionar. Eu tinha muita autoridade naquilo que eu falava, porque eu aprendi muito na raça. Quando eu comecei no mercado de telecom, a gente não falava nem Wi-Fi, era wireless, né? Então era tudo, sem fio, não era nem conhecido. Então, os primeiros vendedores que entrou na primeira empresa que eu trabalhei, nós éramos treinados junto com os técnicos. Então, a gente tinha praticamente o mesmo conhecimento do que o técnico tinha. Por quê? Era realmente aquela expansão da internet sem fio. E foi aí que eu entrei nesse mercado. Então, era um técnico para atender o Brasil todo. E a empresa estava, assim, crescendo rapidamente. Então, a gente era treinado junto para poder dar uma venda consultiva e desafogar um pouco o técnico. Só que era a dificuldade mesmo dele sentir confiança por ser uma mulher, passando conhecimento, principalmente sobre tecnologia. Mas o que me dava confiança era realmente ter o conhecimento. Sim. Né? Então, eu falei assim, não, pode falar. Se eu não souber, eu vou falar com o técnico, eu tiro a dúvida, né? Eu te transfiro direto para ele, e ele vai poder te afirmar que aquilo que eu te falei realmente é isso. Né? Então, eu acho que, diante de um desafio desse, é você ter a segurança de que você realmente pode lidar com aquela situação, né? Que você é capaz, que não tem nada que impeça ali, a não ser, né, a questão do gênero ou qualquer coisa que seja, porque acho que já teve muito mais esse preconceito de mulheres na liderança. Hoje diminuiu muito, a gente tem muito mais abertura, mas eu enfrentei bastante dificuldade, sim, até mesmo porque eu considerava, por vezes, o meu jeito muito acolhedor ali como líder, que mudou bastante depois. Eu achava que era meio que uma fraqueza. Né? Então, eu percebi e falei assim, não posso negar aquilo que é a essência minha, né? Eu tenho que aprimorar e usar isso de forma a trazer mais resultados, obviamente. Mas isso não é uma fraqueza, muito pelo contrário. Né? A partir disso, eu consigo desenvolver melhor meu relacionamento, tanto com meus colaboradores, quanto com os fornecedores e os clientes, e fazer com que isso traga resultados para a empresa. Então, acho que foi muito mais a partir do momento que eu me posicionei enquanto a isso. Até mesmo porque, no início, né, na empresa sou eu mais um sócio, quando eles falam assim, quero falar com o dono da empresa, eu não me posicionava como, pode falar, então, né? Poderia fazer isso, mas eu não tinha essa postura no início. Eu pegava assim, então deixa eu chamar. Aí até o momento que eu falei assim, mas peraí, até quando eu vou ficar nessa posição de... Na sombra, né? Aí, foi uma questão de tomar mesmo posse daquilo que já era meu, né, por direito e tudo, e falar assim, como que eu posso te ajudar? Nunca numa posição arrogante, claro, mas de falar assim, não, eu estou aqui para te ajudar, né? E eu vou te ajudar. Se eu não souber resolver, né, alguém vai poder resolver para você, mas eu estou aqui para te atender. Então, teve o desafio, sim, e acho que a chave para mudar isso, deixar de ser um desafio e jogar a meu favor, foi eu me posicionar em relação a isso. Aí precisa de muita autoconfiança. Aí tem. E conhecimento do produto, né? Terapia. Terapia. E você, Carol? Olha, Má, eu posso falar para você que eu não tive como é que fala? Essa dificuldade, esse preconceito. Eu não sei por quê, a nossa equipe já era feminina, então eu acho que essa parte de desenvolvimento, olhar, o detalhe que a mulher tem, passa mais confiança, entendeu? E nós temos homem na nossa equipe também. Não que não faça isso. Sim. Os homens também são detalhistas, mas a mulher, eu acho que ela enxerga algo a mais. Sim. Ela vai até atrás do sentimento da embalagem. Entendeu? Então, isso inspira confiança no nosso cliente. E outra, o que é combinado tem que ser cumprido. Sim. Né? Então, daí, com o tempo, você vai pegando mais confiança entre os clientes, e eu não senti essa dificuldade. Pelo menos no ramo da embalagem, não. Ótimo. E na liderança? Na liderança, também não. Boa. A nossa empresa, ela trabalha muito a parte da cultura organizacional. Boa. E os meninos, eu chamo dos meninos, eu sou meio mãezona, de jeito, né? Já percebeu? Eles respeitam a gente de uma forma, assim, maravilhosa. Mas sempre a gente tem algo para oferecer para eles. A nossa empresa, a gente trabalha com pessoas e a gente faz com que eles se sintam bem no ambiente.
do trabalho. Muito bom. Né? Então, a gente conhece cada um que está lá. E isso, eu acredito que eles passam confiança para eles e eles trazem resultados. Que legal, que legal. Você vê a importância da cultura empresarial, né, Mara? Sim, com Aliás, certeza. né, tem um podcast também que a gente falou sobre cultura empresarial e a importância disso, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, ó, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. E na sua empresa, se você não tem um plano, você vai fazer parte do plano de alguém. Sim. Então, seja estratégico, tenha um plano, tenha um objetivo principal bem definido, saiba para onde você está indo. Porque senão, muitas vezes, você vai se deparar, né? A Bruna comentou, nós saímos de CLT para empresários. Às vezes, as coisas dão certas. E se der certo, o que você faz? Você tem que estar preparado. Sim. Muitas vezes, a gente não está preparado, né? E aí, as coisas ficam mais caras, né? Demoram mais. Exato. Eu estava falando só sobre propósito, Mar. Hoje, com um cliente, e ele é um cientista, assim, da computação, ele é um gênio, né? O cara é um crânio. Não vou falar o nome, mas vocês vão saber quem é. E ele não sabe vender. E ele falou, eu não sei vender, né? E ele tem um curso, ele é muito bom. E eu falei, cara, você precisa identificar e achar como você vai fazer vender isso para as pessoas. E aí, o propósito dele, sabe qual que é? Não deixar as pessoas passarem por aquilo que ele já passou. Ele começou os estudos dele pegando lixo, livro no lixo. E é ali que ele passou. E a partir do momento que ele falou assim, ó, meu cliente paga meu treinamento, um treinamento que ele tem lá, R$ 97,00 em 10 vezes. Ou seja, R$ 9,70. Aí eu falei, e quanto esse cara ganha em média? 4 mil. Eu falei, você consegue fazer ele dobrar? Ele falou, muito rápido. E eu falei, então, esse é o seu propósito. Sim. Não é vender para esse cara. É transformar a vida dele. É você dobrar o faturamento dele através do seu conhecimento. Ele falou, caramba, é isso que eu vou fazer. Percebe que muitas vezes, a Bruna comentou aqui, né? Eu tenho vergonha de vender, eu estou forçando as pessoas. Não, você tem que resolver o problema de alguém. Sim. A partir do momento que você resolve o problema de alguém, você não está vendendo nada, você está ajudando. E quando ele fala não, muitas vezes é para o momento que ele está. Não é para o nosso produto, não é para nós. Porque é difícil ouvir não todo dia, o dia inteiro, né? Durante anos, né? Sim. E então, uma das coisas que o vendedor tem que ter é a resiliência. Agora, tem que entender e diferenciar que o não é para nós. O não, muitas vezes, é para o momento que a pessoa está passando, ou talvez é para o seu produto, que não vai ajudar aquela pessoa. E você tem que ter discernimento para isso. Achar quem são as pessoas que nós vamos ajudar. E a partir dali, você faz as coisas de uma maneira muito natural, né? Boa, boa. E é interessante também que as duas falaram, eu tenho um jeito mais mãezona. E é uma característica da mulher. Sim. A mulher, ela está ganhando cada vez mais espaço nos cargos de liderança justamente porque ela tem esse jeito acolhedor. Principalmente por essa questão da horizontalidade. A mulher, ela se posiciona, ela mantém o seu posicionamento como líder, as pessoas respeitam a hierarquia, mas as pessoas sentem que elas estão ao lado da mulher. E não ela acima e eles abaixo. Isso traz esse acolhimento. Perfeito. Então, é uma característica que é natural da mulher. Claro, que como homem também, tem homens que podem ter essa característica também. Pode? Pode, claro que pode. Que bom. Mas ela é uma característica, e como tem mulheres que também podem não ter, tudo depende Sim. da personalidade, do que ela traz como bagagem de vida. Mas em sua maioria... O Eneagrama explica? O Eneagrama explica isso. Mas em sua maioria, a mulher ela tem essa qualidade que é praticamente inata. Ela vem com a mulher já. Né? Por isso que a gente quer ser mãe, a gente tem esses sonhos de ter a família. Então, nesse sentido, e aí é uma pergunta bem interessante, por quê? Vendas é pressão. Sim. Você tem meta, você tem que cumprir meta. Muitas vezes a gente coloca metas audaciosas. E aí, como que vocês fazem para trazer esse equilíbrio de colocar a pressão, mas manter aquele ambiente saudável, agradável, que as pessoas se sintam bem, mesmo tendo que correr atrás daquele resultado mais audacioso? Eu acredito.
Pode falar. Eu acredito que é passando segurança para a equipe. Ótimo. Entendeu? Quando a gente passa segurança, é atingível essa meta? Entendeu? Vamos buscar? O que nós vamos fazer? Qual vai ser o plano de ação? Entendeu? Marca um dia, começa, e a gente tem resultados. Né? Então, Ou não estou envolvendo conseguindo. a equipe, Isso, eu não estou Carol. conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? O que você está precisando? Qual é a ajuda que você precisa? Então, tudo isso faz parte. E com isso a gente vai desenvolvendo a confiança entre a equipe. Aham. Entendeu? Então, eu acredito que é bem por aí. Bacana, bacana. Quando a gente envolve a equipe, a gente dá mais segurança Sim. para que eles sintam-se bem para fazer o que precisa ser feito. Uhum. Legal, bacana. O bom líder, ele vai entender, né, que assim, antes de olhar somente para os resultados, ele tem que olhar para as pessoas que vão atrás desse resultado. Né? Então, uma coisa que eu costumo usar assim, para todas as metas que a gente vai colocar, é a gente ter clareza exatamente do que a gente está buscando. E as pessoas elas têm que entenderem assim, o que a parte delas influencia num todo do resultado. Então, é esse tipo de clareza, né? A clareza da meta, dos números que precisam ser alcançados, por que a gente tem que chegar nesse número, por que é importante. E ela saber como que o trabalho dela vai impactar diretamente nesse resultado final. Então, o alinhamento das expectativas, tem que ter, a clareza ela vale para todo tipo de relacionamento, né? E alinhar as expectativas também. Então, isso já começa logo quando a pessoa está, né, ali entrando na empresa. Ela saber, né, exatamente que ela vai ser cobrada por aquilo, mas dar as ferramentas corretas para que ela atinja aquela meta também é essencial. Então, e não é somente dar a meta e esperar que ela seja alcançada. Né? Então, durante o processo ali, durante todo o mês todo onde a gente está correndo atrás do resultado, tem muita coisa que é importante que aconteça. Né? O acompanhamento da meta. Então, tem muitas ferramentas assim que vai facilitar com que... mesmo que exista essa pressão para cumprir, porque o número tem que ser, tem que chegar ali, né? A conta tem que fechar no final do mês, é a gente poder acompanhar, dar primeiro uma visão clara, né, da meta, o porquê que está sendo feito aquilo ali, ter também eu acho que facilita muito ter o acompanhamento diário, né, uma proximidade ali, onde você consegue acompanhar e ver as dificuldades. O treinamento contínuo, porque se você capacita, você mostra que tem como chegar e você está capacitando nas dificuldades ali, faz com que pareça realmente totalmente alcançável, né? Então, ter essa cultura de aprendizado contínuo, né? Você treinar, ver aqueles que têm mais dificuldade de chegar no número e estar ali junto, né? E não, eu falo junto, não é só na parte de cobrança, mas assim, ó, qual que é a sua dificuldade? Ó, então vamos fazer junto aqui, que eu vou te mostrar como que a gente vai fazer para não ser aquela coisa tão pesada. E o olhar empático para a pessoa que está fazendo aquilo ali é muito importante. O momento da vida que ela está, porque às vezes é uma pessoa realmente de resultado que consegue entregar, mas ela está num momento difícil. Então, eu acho que isso, né, acaba sendo um ponto positivo para as mulheres, né? Que é a parte da escutativa, de você saber realmente qual que é o momento de cada pessoa, por que ela está tendo dificuldade, talvez, em alcançar um determinado resultado, porque a pressão ela vai existir. Eu acredito que muitas vezes a pessoa se senta muito pressionada quando ela não tem não vou falar capacidade, mas a técnica necessária para atingir aquilo ali. Né? Tem uma pressão normal, que é dos números, a gente olhar e falar assim, está longe. Né? E costumo trabalhar com micrometas, que fica mais fácil. Mais né? Então, fica aquela... A gente não deixa para se pressionar só no final do mês, né? Porque tem alguns vendedores que pressão não fazem diária, uma né? gestão, uma gestão ali da sua carteira, né? Das suas vendas, e acaba deixando para o final do mês aquele desespero, aí sai aquelas vendas que são catastróficas, né? Que às vezes acaba sendo muito mais prejudiciais, sai mais caro vender do que bateu o número, mas não deixou margem, né? Então, ao longo do tempo que eu fui vendo, era assim, ó, a questão da gente olhar durante o processo e acompanhando acompanhando a pessoa, não é nem somente o número, mas assim, onde está sendo a dificuldade, precisa de um treinamento, de algum desenvolvimento nessa parte ou não, está passando por algum momento em que, né, eu posso ajudar de alguma forma. E, assim, a gente ter também uma coerência em tudo aquilo que a gente busca.
o que eu estou colocando para essa pessoa, ela realmente pode, né, atingir. O perfil dela está casado com o da vaga dela. Então, tem coisas que começam muito antes, somente da gente estipular uma meta. Né? Então, Com é um certeza. assunto bem assim, se a gente fosse desenhar ele aqui, ele é amplo demais. Mas, para que não fique realmente essa questão da pressão e chegar nos números, dar ferramentas para que isso seja alcançado e engajar o time todo, né, dentro do mesmo propósito. Então, eles ter, assim, também o que vai engajar ele ver a importância do que ele vem fazendo ali, e não somente em relação aos números. Né? E a gente valorizar o time, obviamente, isso vai diminuir um pouquinho a questão da pressão, ela ser muito grande. Então, toda vez que você... Eu não falo aquele engajamento de vamos abraçar a árvore aqui, aquela coisa que foi criada de tipo, somente focado no bem-estar. As coisas têm que estar muito bem alinhadas. Né? E quando tem o alinhamento da expectativa, eu acho que isso fica muito mais fácil. Né? Então, temos um foco, um lugar, um destino onde a gente quer chegar, e a gente vai desenhar o como. Né? Então, se isso está muito claro para ambas as partes, eu acho que a pressão ela existe quando não tem muita clareza disso, do que precisa ser feito. Não é só o que a gente vai fazer, mas como a gente vai fazer. Então, olhar assim, porque os números eles vão contar uma história, mas quem vai desenhar o final feliz dela são as pessoas. Então, olhar sempre para os dois lados. Né? Olhar para a parte do engajamento, da motivação da equipe, mas não deixar de cobrar. Bom. E o feedback contínuo é o que vai fazer também com que isso se torne mais leve. Então, é você acompanhar, treinar e feedback constante. Uma pressão acolhedora. Exatamente. Sabe uma coisa que... Com doses diárias, mais constante. Homeopática. Meio em doses homeopáticas ali. Eu acho que facilita. Mas eu acho importante também, além de tudo isso, a gente trabalhar como se fosse uma diversão, porque através disso a gente consegue bons resultados. Sim. Entendeu? Além de ajudar, ser divertido aquilo, porque você passa... Prazeroso, né? Porque a gente vai escutar não? Vai escutar os nãos, mas também tem muitos sims, né? Então, é isso que a gente tem que buscar. E comemorar as nossas metas. Sim. Porque senão a gente passa, bateu a meta e está tudo bem. Não, vamos comemorar, vamos falar um elogio para cada um, vamos reconhecer qual foi esse ponto positivo que a gente conseguiu chegar nesse número. Então, acho que isso é muito importante. Até porque o trabalho do vendedor ele vai até o dia 30, né? Dia 1 começa tudo de novo, né? Sim, zera. Começa tudo de novo, né? Zera tudo e vamos lá. Ô, Mar, você vê como que é bom conversar com pessoas inteligentes, né? Agora, eu tô vendo aqui no seu rosto... O quê? Que você tá vendo no meu rosto? A preocupação sobre a inteligência artificial. Porque a inteligência das mulheres, a gente já percebeu aqui o quanto é importante no departamento comercial, na gestão de pessoas. Agora, eu quero começar com você. Qual que é o impacto que você entende que vai ter na área comercial com a inteligência artificial? Eu acredito que seja muito grande. Aliás, é uma ferramenta que pode ser um braço direito muito forte dentro de uma empresa. Então, por exemplo, uma das funções que pode ser usada com a inteligência artificial é uma pré-venda. Sim. O cliente, muitas vezes, é um cargo caro para a empresa, a pré-venda, para algo muito simples. É muito mais fácil você treinar aquela pessoa para ser vendedora, para ser decisora, fechar, né, fechadora, do que ficar filtrando aqueles leads. Então, uma das coisas, trazer bons leads para a empresa. Outra coisa, iniciar já o atendimento do lead para entender aquele lead, ele é frio, ele é quente, ele realmente está apto para o mercado que a gente atua, para o produto. Dentro de venda consultiva, por exemplo, se você tem uma inteligência artificial que já faz esse filtro para que o consultor seja mais certeiro naquilo que ele vai fazer, ele vai ser muito mais objetivo no que ele vai estar falando com o cliente, as perguntas que ele vai estar fazendo, ele tira aquele primeiro filtro e aí a gente dá uma blindada nos nãos que a gente recebe. Então, ao meu ver,
um dos papéis fundamentais da inteligência artificial é funcionar como esse filtro que direciona para uma venda muito mais objetiva, uma venda que vai trazer muito mais resultados. O que você acha, Carol? O que a IA vai interferir aí no departamento comercial? Olha, para mim é muito novo isso, mas eu tô conversando muito com a Bruna e ela tá abrindo minha mente. E assim, eu tô ficando apaixonada por tudo isso, mas eu tenho que buscar mais. Tá. Eu acredito que ela não vai substituir os seres humanos, porque nós precisamos de pessoas, mas vai ser um grande braço para a gente fazer melhores vendas, até relacionamentos, como entender mais o outro. Então, assim, a Bruna vai contando um pouco comigo até a gente chegar no Mastermind do carro, né? E, assim, é algo que eu preciso buscar. Principalmente para implantá-la na Limer Filmes. Sim. Legal. Interessante. E aí, Bruna? Muito curiosa, né? Então, eu gosto muito, realmente, de aprender. Isso foi uma das coisas que eu quis, né, já buscar para extrair tudo o máximo que dá para extrair e aplicar para ter melhores resultados, né? Mas o que eu vejo é que ainda tem uma visão não muito realista sobre a IA. Às vezes uma muito pessimista, outra muito otimista do que a ferramenta realmente pode oferecer, né? A otimista era que todo mundo vai perder o emprego, a IA vai substituir tudo, vai ser tudo robô. Não é isso. Aí tem aqueles muito otimistas aí também que acham que a tecnologia vai enriquecer todo mundo vai ganhar muito dinheiro e que vai ser tudo muito fácil por conta da IA, né? Mas é importante a gente começar a entender assim que realmente pode ou não ser feito e o que ela pode facilitar para a gente no departamento comercial. Eu agora na parte da gestão, uma das coisas que eu acho mais sensacionais que a gente pode fazer é análises complexas e com um tempo muito mais curto, porque as ferramentas já possibilitam a gente fazer isso, né? Então, como por exemplo, você pegar números de vendedores diferentes e comparar por que um atingiu determinado resultado e outro não, né? Tirando a parte assim das peculiaridades de cada um, tipo de atendimento, enfim. Mas se ambos fizessem o mesmo trabalho, mesmo número de ligações, mesmo número de contatos, por que um atingiu determinado resultado e outro não? O que tem de diferente? Aí ela pode analisar e te dar uma visão muito clara do porquê que aquilo foi que a meta de um foi atingida e a de outro não. Então, para a parte de fazer toda uma gestão por indicadores, que é uma coisa que hoje toda empresa realmente tem que estar olhando por os números para conseguir chegar nos resultados da melhor forma possível, né? Então, assim, parar de olhar somente para o faturamento, que é um resultado final que não pode ser alterado, né? Porque é só um número é só o resultado, né? Então, assim, para você ir vendo o porquê do resultado, tudo isso a gente tem que estar olhando constantemente para os números. E com os inúmeros aí aplicativos, né? Que a tecnologia traz para a gente tem mais facilidade para olhar para esses números e olhar, ver o que precisa ser acertado na parte da equipe. E agora, para os vendedores também, isso facilita muito a questão, igual a Marcela bem colocou aí, dos leads, né? De trazer leads mais qualificados para a empresa. Tem os CRMs hoje inteligentes que já fazem toda a parte, né? De follow-up, já faz toda a parte de envio de e-mails. E também uma coisa que eu acho muito, que é uma ferramenta muito boa da IA na parte comercial, é de fazer assim, ele traz uma previtiva de vendas do cliente. Qual que é a tendência dele de compra, o padrão de compra daquele cliente. Então, ele praticamente faz um estudo comportamental do seu cliente, te traz. Assim, qual que é o melhor horário do dia para oferecer mercadoria para ele. Então, são coisas muito assim, que para a gente pode parecer muito complexo, mas que as ferramentas já possibilitam. E o que a gente tem que ver mesmo é que, assim, a IA não veio para substituir, né? Mas a parte mais fantástica dela é de, tipo, usar a tecnologia da IA com a habilidade que o seu time já tem. E um agregar o outro. Porque a parte humana, ela vai continuar sendo essencial. É relacionamento. Então, a parte não tem como, né, fugir. Ela vai te possibilitar ser mais produtivo, né? Automatizar tarefas do dia a dia, as tarefas assim que são que dá para ser automatizadas, as repetitivas ali, para que você foque naquilo que realmente é importante, que é o relacionamento com o cliente. Então, você tira aquelas tarefas que são mais cotidianas, né? Que às vezes demanda bastante tempo. Você consegue já deixar sua agenda toda programada. Então, tem muitos aplicativos ali que você faz a integração para também não ficar com 1 milhão de aplicativos se perdendo todo naquele
naquilo. Você faz uma integração, cria ali os agentes que vai te ajudar com isso, né? Então, hoje, o que eu quero me especializar é para eu poder criar os meus próprios agentes, né? Que é com base exatamente naquilo que eu preciso. Também na parte de desenvolver, a parte de engenharia dos prompts, né? Que é onde você vai colocar ali o que você realmente precisa. Porque hoje a ferramenta mais utilizada é o ChatGPT, o Gemini. Então, assim, tem as ferramentas, só que é muito básico que todo mundo está usando ainda. Só para corrigir um texto, enviar um e-mail, mas você pode extrair muita coisa a partir do momento que você aprende, né, a usar a ferramenta. Então, qual a melhor forma de responder para um determinado perfil de cliente, na parte da gestão, que é onde eu mais uso, como dar um feedback para esse perfil de vendedor, como que ele vai acolher melhor. Então, tudo isso a gente pode usar, né? Extrair o melhor da tecnologia, juntar com a nossa habilidade humana, que somente a gente realmente pode fazer, e até mesmo porque se a gente não tem habilidades, por exemplo, de comunicação, tudo aquilo que a IA fizer não vai ser altamente preciso, porque ela precisa ser alimentada de alguma forma. Né? Então, a gente precisa da nossa... Se não souber perguntar, não souber pedir... Mas se você não sabe pedir, né? Aí realmente... O impacto que eu penso que vai acontecer, nós vamos ter vai dar uma bugada no negócio. Por exemplo, tem algumas empresas que estão usando muito a IA para relacionamento, para primeiro contato. Só que o que a IA ainda, em alguns momentos, ela depende de que eu também corresponda ao que ela quer. E eu fico fazendo alguns testes até para poder entender como é que funcionam as coisas. Então, eu peguei esses dias, eu estou recebendo uma empresa que está me mandando todo dia. E aí ela pergunta, você quer A ou B? Aí eu falo, você não está me entendendo, né? Aí ele me manda tudo de novo. Aí eu pego e falo assim, eu estou falando com um robô? Aí ele me manda tudo de novo. Aí eu mando uma figurinha, aí ele me manda tudo de novo. Ou seja, percebe que ainda essa empresa só investiu, não tem ninguém fazendo uma análise de dados, mesmo que seja através da IA, para saber, opa, peraí, esse cara aqui, ele gostaria de falar com uma pessoa, não só com um robô. Porque até um ponto eu fui com ela. Depois daquilo, eu parei de ir com ela. Eu falei, deixa eu ver até onde essa empresa, que é uma empresa interessante, ela vai entender que eu gostaria de falar com uma pessoa. Então, a IA, ela tem já essas opções que são análise de dados. E hoje eu penso que o grande impacto vai ser na análise de dados, porque as empresas elas não têm noção do poder que tem os dados dentro da empresa dela. Elas têm ouro dentro de casa. Ou seja, uma carteira de clientes, aquilo ali significa ouro. Para o departamento comercial, principalmente. Então, se você monta um BI junto com uma inteligência artificial e a inteligência das mulheres, dos homens, para analisar aqueles dados, aí nós vamos ter uns resultados bem interessantes. Então, eu penso que esse impacto, as pessoas que começarem a entender, primeiro a análise de dados, e como que eu faço usar isso? Imagina, se você começa a colocar Pareto dentro dessa análise de dados e entrega isso para o seu vendedor, pronto. Ele vai potencializar muito mais. E o detalhe, com menos tempo. Sim. Uma coisa que tem acontecido... Ai, desculpa. Mas... Pode concluir. Conversar com mulheres é ótimo. Porque, assim, uma das coisas que mais impactam é exatamente o tempo que a gente leva para poder, quando a gente não tem um sistema eficiente, quando a gente não tem uma IA, é de ficar fazendo análise de dados para você saber, poxa, dentro da gestão, para que lado eu vou? Muitas vezes, o meu faturamento caiu, preciso de lead. Não, muitas vezes tá lá no teu sistema. É a tua carteira de clientes que vai te trazer o resultado. Às vezes você tem um cliente que não te compra 6 meses, 2 meses, né? Isso, e muitas vezes o trabalho que dá você ter que de forma manual, por mais que seja através de um sistema de forma manual, você ter que pesquisar isso, analisar isso, você acaba falando, não, é muito tempo que eu perco fazendo. Tem muita gente que acredita que é perda de tempo fazer isso. E, na verdade, você está ganhando tempo. Agora, se você tem uma inteligência artificial que te entrega isso pronto,
Em um Você minuto. Você sai disparado. E tudo ainda é muito novo, né? Disparado. Sim, mas aí entra, né, a questão das pessoas colocarem muita confiança somente na tecnologia, né? Então, muitas vezes, até o que o Adriano estava colocando sobre análise de dados, as empresas estão se importando muito com a quantidade de dados que elas vão adquirir, até comprando, né, dados assim por valores elevadíssimos, sem saber se realmente aquele dado é importante ou não. Então, você ter um time, né, mesmo que pequeno, né, a gente está falando de formar grandes times, ainda não, para quem está começando, não há uma necessidade grande realmente para isso. Se você tem possibilidade, ok. Mas de ter uma pessoa assim de análise de dados, ele vai falar que tipo de informação que é importante, porque não é só ter os dados. Quais dados são relevantes para que eu possa, né, usar dentro das ferramentas para obter um resultado. Então, dados por dados, porque às vezes pode gerar muita confusão, até mesmo dentro, né, dos aplicativos que você vai colocar. Não é tudo que você vai conseguir aproveitar. Então, as pessoas assim, quanto mais dados, melhor, que daí vai funcionar melhor. Tem uma lógica, ok, quanto mais, melhor você vai, né? Depende da empresa também. Exatamente, mas que tipo Não de é uma dado? regra, né? Então, primeiro tem que ser olhado para que tipo de dado. Aí as pessoas começaram a comprar, né, bancos de dados, aí pagando uma fortuna, negociando, né? E mandando mensagem pro nosso celular sem saber o porquê. Exatamente, sem nenhum tipo de qualificação do tipo, né, de dados que está sendo adquirido ou que está sendo vendido. E nem critérios. Então, sem critério nenhum. Então, é importante, quando não colocar somente, né, a parte de TI para adquirir, levantar todos esses dados. É importante saber o que levantar dos dados, né? O que realmente vai ser relevante, o que a gente consegue trabalhar para melhorar todos os processos dentro da empresa. Então, primeiro saber para que a gente está fazendo aquilo ali, qual que é o resultado que a gente busca, né? Mais uma vez, a gente ter clareza do que a gente está fazendo e como que a gente vai fazer também, para que não haja um desequilíbrio e achar que, não funciona. No primeiro contato que você tem ali que não é bem sucedido, né, com a ferramenta, você fala assim, não, isso não é para mim. Porque eu acredito que seja para todo segmento, para todas as empresas, seja pequeno ou grande. E tem que aprender a usar, né? E essa questão, igual você colocou, né, de uma empresa que daí fica oferecendo um monte de opção que nenhuma é a sua. É que muitas empresas começaram somente pegando da ferramenta porque te possibilita ter vários agentes num custo reduzido, você não precisar ter tantos funcionários, mas aí teve empresas que começaram sem funcionário nenhum, só passando na inteligência artificial. Mas, às vezes, é só um humano que vai ser capaz de resolver aquilo que a pessoa está procurando. Aí não tem opção em momento nenhum no menu para ser direcionado para um atendente, porque não tem um atendente. Né? Então, assim, aquilo é para melhorar os processos já existentes. Não adianta você colocar a ferramenta sem ter nenhum tipo de processo dentro da sua empresa e esperar que seja bem sucedido. Então, ela veio realmente como uma forma de melhorar tudo aquilo que já existe. Você vai... Lógico que é uma ferramenta que vai ajudar os pequenos que estão começando e não tem muito braço ali dentro da empresa. Dá para fazer muita coisa. Né? Então, mas tem que ter esse cuidado de Depende olhar do mercado, né? Lanchonete mesmo funciona super bem. Sim. Né? Um autoatendimento, às vezes você quer rapidez, agilidade, você vai lá, pede, eu quero isso, já te entrega. Exato. Agora, para uma venda... Você comentou aqui de venda transacional, né? Igual do lanchonete, é uma venda de transação. Eu te dou o dinheiro, você me dá um produto. Agora, a venda consultiva, Não tem que é a venda... Essa empresa queria me fazer uma venda consultiva. E eu estava disposto a comprar o produto. Só que eu não consegui falar com ninguém. E eles não analisaram os dados deles para olhar e falar assim, tem um lead ali que está quente. E ele não quer. Então, a venda consultiva, ainda... Em uma etapa, a IA vai ajudar bastante, como a Marcela comentou. Só que... Que hora que o ser humano entra na jogada? Sim. Que hora que eu entro para ser o consultor daquela pessoa? Para entender a necessidade dele e aí entregar algo que interessa para ele. Então, eu penso que a IA é fantástica, ela é encantadora. Tem muitos desafios para a gente. Tem que olhar para a habilidade desse humano que vai fazer esse atendimento também. Hoje, até mesmo para o marketing digital, é uma dificuldade, né? Vem uma penca de leads ali. O pessoal do marketing está gerando, né, os leads, mas perde no atendimento. Vem um lead quente e consegue ser esfriado no departamento comercial porque não tem vendedores não está pronto. qualificados realmente para atender. Aliás, então, né, às vezes é isso que falta, né? Capacitar esse humano que vai operar a máquina. Exato. E consiste nisso, né? Então, a ferramenta ela veio para somar, mas não para substituir. O Bruno, mas aquele que domina substitui o que não domina, isso sem dúvida. Isso é bom que você falou isso, porque aqui em Limeira nós vamos ter um treinamento de vendas de alta performance. Se você quer vender mais, quer vender melhor, quer deixar mais dinheiro no seu caixa, pode olhar que daqui a pouco nós vamos colocar a agenda do treinamento de vendas. São 2 treinamentos que nós fazemos aqui em Limeira. Um treinamento de alta performance para vender
realmente para as pessoas, são vendas consultivas, tá? E também para despertar o vendedor que você ainda não enxergou em você. Um dos objetivos do nosso treinamento de vendas é fazer você entender que vendedor você é e como você pode atuar dentro da sua área como vendedor. Então, nós trabalhamos muito essa questão pessoal de autoconhecimento como vendedor e isso faz uma diferença gigante. Eu posso falar isso porque eu não me enxergava como vendedor e depois do treinamento eu enxerguei claramente o meu papel. Legal. E eu agradeço isso porque a família também agradece. Né? Agora, assim, uma frase para fechar essa questão da IA. A IA veio para dar liberdade para o vendedor vender mais. Sabendo usar, ela é um complemento que traz liberdade. E vendedor que tem liberdade vende muito, muito. Então, é uma ferramenta que, sabendo usar, ela só traz benefícios. Inspiradora, Marcela. Estamos caminhando para o final do nosso podcast. Mas antes eu preciso fazer aqui um pitch de vendas, né? Opa, vou fazer um pitch de vendas. Aliás, se você quer ser bem tratado, quer chegar lá e entender como é que esses caras cresceram do jeito que eles cresceram, uma das características é a honestidade. Então, vai lá na TS Pneus e quem que nós vamos sortear para quem hoje? Nossos convidados vão receber. E o que eles vão receber hoje? Eles vão receber, então, uma higienização de ar-condicionado. O ar-condicionado ficar limpinho, geladinho, cheirosinho. Um alinhamento 3D. Uau! Também um balanceamento computadorizado na TS Pneus, que é a maior rede de lojas do interior de São Paulo, também são distribuidores. E lá não tem esse negócio de, eu vou fazer a cambagem do seu carro. Não, eles vão fazer o que precisam fazer. Não tem isso de enganar ninguém lá. Lá eles são honestos. Por isso que são um dos maiores distribuidores. Vai ter alguém convidado, vai ganhar também? Não? Podemos, eu vou fazer o desafio da semana, tem um desafio. Também. Então, TS Pneus. Elas vão ganhar, nossas convidadas vão ganhar, e aí... Quem fizer o desafio da semana, a gente dá também para a pessoa. Aliás, eu também gostaria, então, eu penso que talvez no 12º episódio eu mereça ganhar um desses. Vamos ver, né? Vamos esperar o pessoal da TS Pneus. Me avisa, hein? Boa. Então, o desafio da semana é o seguinte: envie esse podcast para uma ou mais mulheres que você entende que pode se beneficiar, que você admira e que você entende que você pode ajudar ainda mais essa mulher a ser uma boa líder, uma boa gestora comercial ou até mesmo uma boa vendedora. Marcela, e precisa marcar, só encaminhar ou marca o arroba da pessoa? Boa pergunta. Boa. Encaminha e fala para a pessoa comentar lá no nosso YouTube. Eu vim como indicação de fulano. E aí vai ganhar. Muito bom. Ótimo. Bom. Legal. Meninas, muito obrigada. Já. Daqui a pouco a Ju e o Renatão com a vassourinha aqui varrendo nosso pé pra gente sair. Quando o papo é bom, passa muito rápido, não? Verdade. Pois é. Pelo amor de Deus. Meninas, muito obrigada pelo convite. Pelo convite, não, pelo sim que vocês deram para o nosso convite. Vocês enriqueceram com toda certeza nosso podcast. E podem fazer agora as considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E, para outras mulheres que querem se inspirar e crescer na carreira comercial, a minha indicação aqui, o meu conselho que vai para essas mulheres é que elas busquem se inspirar em outras mulheres que chegaram tão longe quanto elas desejam, e que a gente possa fazer tudo aquilo como dar o seu melhor sempre, mas não recusar aquela parte nossa, aquela parte feminina, achando que talvez isso seja uma fraqueza, Deus nos criou com toda a perfeição para ser da forma que somos e hoje nós alcançamos grandes resultados através disso, Então, olhar para si, procurar se conhecer cada vez mais, tudo aquilo que a gente não faz é com a falta de conhecimento que nos falta muitas vezes. Então, busque conhecimento, acredite em você mesma, Tenha autoconfiança, se conheça para que você tenha autoconfiança para saber eu sou capaz,
né? Eu posso fazer isso e realmente tudo que a gente for fazer da melhor forma, como se fosse para Deus, porque no final das contas sempre é. Tudo Sempre aquilo que a gente faz para o próximo, para agregar valor para outra pessoa, olhar para as pessoas com cuidado, com empatia, isso sempre vai trazer resultado positivo e vai tornar o mundo um lugar um pouco melhor. O mundo feminino, ele traz, né, essa docilidade para as coisas. A mulher tem esse olhar, né, essa capacidade de olhar para as pessoas, a escuta ativa, de valorizar o outro, de ter essa empatia e fazer realmente com que uma equipe possa se engajar e conseguir resultados incríveis. Muito então, bom. Meu conselho fica Ótimo. Carol? Eu agradeço imensamente por essa oportunidade, por estar aqui, pelos conhecimentos, pelas experiências, pelas trocas. E o meu conselho é que, na nossa vida, nós temos que fortalecer 3 pilares. O espiritual, que é fundamental, o da saúde e o mental. Perfeito. Porque quando um está mais ou menos, o outro lá está forte para sustentar. Então, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por todo o conhecimento, pedir direção a Ele, buscar saúde física, porque a gente precisa estar forte, né? E buscar os cursos de conhecimento pessoal, de estratégia para melhorar a cada dia. É esse o conselho que eu deixo para as mulheres. Obrigada, meninas. Queremos agradecer também nossos apoiadores. Porque sem eles... Sem eles, então... Não aconteceria. Aí não ficaria tão bom quanto Não né? ficaria. Então, queremos agradecer aqui a EngeForce Performance, RCI Automecânica, a Ideal Ouro e Câmbio, TS Pneus e o Matheus Altarujo Godoy, que é consultor de proteção financeira, a Carol Mattioli, que adoça sempre os nossos convidados. Aliás, vamos aproveitar e entregar um presente para as nossas convidadas. Ganharam 2 presentes. Nossa, Você traz gostei por gentileza? Muito obrigado, Vitor. Obrigada, Vitor. Tá aqui. Meninas, vocês vão amar esse presente que a Carol fez. Para adoçar a vida de vocês, ela é hein? sensacional. Ela é. E também o Estúdio House, né? Como não agradecer eles, a Ju, o Renato, o Vitor, essa equipe do Estúdio House que é maravilhosa e sempre acolhe muito bem aqui todos nós. Isso. E vou agradecer também uma empresa super especial que transformou as nossas vidas, a nossa aqui, que é a Mastermind. Nosso patrocinador que é o nosso patrocinador Master. E eu sei que a Marcela sempre deixa para que eu fale dela com muito amor, muito carinho. Não é isso, Marcela? É verdade. Muito bom. Eu quero finalizar aqui, Marcela. Posso? Má. Pode. Posso finalizar, Má? Pode. Parece que você tá bravo com Marcela. Vou finalizar então. Pessoal, liderança não é sobre submissão. Liderança é exatamente sobre mostrar as competências e as estratégias para que você domine ainda mais as suas habilidades. E aí você vai prosperar cada vez mais. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.